Você já imaginou um Chevette que faz de 0 a 402 metros em menos de 6 segundos? Um carro que atinge mais de 300 km por hora em 402 metros? Então é desse carro aqui que a gente vai falar hoje. Eu sou o Christian da FT Education e estou aqui na Expert Racing Parts e vou falar do projeto da equipe Expert sobre o seu carro, o Chevette XTM 77. Bom, galera, estou num lugar, literalmente a Disneylândia para quem gosta de carro preparado, customizado, principalmente arrancada. Eu estou na garagem do XTM 77, talvez o Chevette mais conhecido do mundo, e esse Chevette já foi o carro mais rápido do Brasil na categoria XTM, e a gente está aqui para mostrar algumas coisas. Já foi feito um vídeo com o Anderson, mas o nosso foco aqui é falar um pouquinho, primeiro, olha que legal a ferramenta, o carro ele tá sem a carroceria, tá só no chassi, porque eu acabei de terminar uns vídeos falando sobre suspensão traseira de carros de arrancada, e esse vai ser o nosso foco, falar sobre um pouco sobre carro de arrancada no sentido em relação à construção. A gente não imagina que tem uma estrutura como essa aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, para construir um carro como esse. Na verdade, é muita resiliência e muita determinação da equipe Expert para construir um carro como esse no Brasil. Ele é um Chevette, mas de Chevette só tem a carroceria ou o formato. É um motor feito todo de alumínio billet. A gente vai dar uma olhadinha aí, ó. O motor foi todo construído para esse carro. Ele tem uma concepção de turbo em série ou turbo sequencial, também conhecido como compound turbo. Ele tem uma turbina aí que consegue fazer 800 cavalos e uma turbina que seria mais ou menos para uns 2.200 cavalos, e uma fornece ar para outra. Essa é a principal finalidade. Mas tem uma outra questão interessante. Um carro desse percorre os 402 metros e atinge os 402 metros em cerca de 6 segundos. Esse carro já fez em 7,4. Ele é um carro que vai ser um carro de 6 segundos provavelmente, a mais de 300 km por hora. Isso nos faz necessário ter uma segurança, né? Então percebam toda a estrutura de chassi, né? E preocupação com fixação de banco, preocupação com posição do piloto, com estrutura, né? Com roll cage, que a gente chama, que é o Santo Antônio. Isso tudo a gente fala no nosso curso de suspensão traseira de carros de arrancada. Mas a cereja do bolo é entender como que a gente consegue fazer um motor de 2.200 cavalos colocar toda essa potência no chão. Para isso a gente precisa de uma suspensão, é lógico, a gente precisa de pneus também, né? Pneus e rodas, mas principalmente a gente precisa de uma estrutura de suspensão adequada para poder performar, né, adequadamente esse resultado. Então eu tenho aqui uma suspensão do tipo 4Link. A gente já fez um vídeo no canal falando sobre a diferença entre 4Link e leather bar. Vou deixar aqui em cima aí, ó, o link para vocês dar uma olhadinha, deem uma observada aí, ou vou deixar na descrição, qualquer um deles vai ter esse vídeo que a gente já fez. Mas a ideia principal é entender que uma suspensão como essa, muito bem projetada por sinal, baseada em toda a tecnologia que os americanos já utilizam em carros de arrancada, conseguem fazer com que esse carro, mesmo com toda essa potência, coloque esse HP no chão, e isso é o mais importante. Não esquecendo que esse carro é uma tração traseira, que em um determinado momento da largada ele vai entregar toda essa potência, todo o torque para os pneus traseiros, para a roda de tração, e aí essa suspensão traseira vai ter que suportar. Esse carro tem uma suspensão traseira chamada 4Link, que é um mecanismo de 4 barras, amparado pela uma wishbone, que é essa estrutura aqui na parte de baixo do nosso diferencial. Ele tem um diferencial tipo Ford 9, que ele tem 9 polegadas aqui para suportar todo o torque, toda essa potência entregue no chão, com esses
pneus aqui enormes, né? Então, para isso ele precisa ter um diferencial e uma carcaça diferencial toda reforçada. Essa suspensão traseira, ela tem alguns ajustes muito interessantes que a gente fala no nosso treinamento, e um dos ajustes que é muito utilizado para um carro de arrancada é esse aqui, ó. A gente tem, ao soltar essa barra aqui de cima, aqui, ó, percebo que ao movimentar, eu estou movimentando o meu diferencial. Isso chama-se preload. A gente explica como a gente utiliza esse recurso no nosso treinamento. Outra questão muito interessante que a gente tem aqui esse carro tem um sistema de barra de torção, ó. Observe aqui, é uma barra de torção, chama-se anti-roll bar. Qual a finalidade do anti-roll bar? O anti-roll bar, quando o chassi torce, ele faz com que mesmo o chassi torcendo, aplicando esses 2.000 cavalos no chassi, eu consiga equalizar a mordida nos dois pneus, ou seja, as duas rodas de tração, ela recebe aí a mesma mordida que a gente chama no pneu, fazendo com que eu tenha a maior tração. A suspensão dianteira desse carro também não é mais original. Ele tem um sistema da Strange, né, com molas e uma estrutura tipo McPherson. Esse carro utiliza metanol. Ele tem aqui o tanque de tanque de combustível, e ele tem até uma coisa bem interessante, pessoal. Como é um carro que facilmente gera muitos Gs na arrancada, em torno de 2G na arrancada, observe que ele tem uma espuma especial dentro do tanque de combustível para evitar que gere lá numa arrancada com uma força G muito grande, o combustível retorne todo para trás. Aqui nós temos o reservatório de água do Ice Cooler. Nós temos aqui água gelada, aquela água da cerveja, né? A gente abre essa tampa aqui, ó, água com gelo, onde permite que o turbo de baixa potência vai mandar ar quente para o nosso Ice Cooler, e o turbo de alta potência vai receber ar frio para poder mandar para o motor. Então ele vai ter aí uma refrigeração intermediária entre o primeiro turbo, o turbo menor, que é esse aqui, em relação ao turbo maior, está intermediário. Eu vou colocar água com gelo aqui. Esse carro tem toda a eletrônica Fueltech, tem uma quantidade muito grande de recursos, mas um dos recursos, dos artifícios que esses carros usam para ser muito rápidos é um carro que utiliza um câmbio automatizado, é um câmbio que eles chamam de clutchless. Inclusive tem um vídeo no nosso canal o Kaká falando desse tipo de câmbio, tá, pessoal? Esse câmbio clutchless é um câmbio que não necessita o uso da embreagem na troca de marcha, só usa a embreagem para largada. Ele tem 5 marchas. Imagine que ele faz 4 marchas em 201 metros e vai colocar a quinta marcha mais ou menos, na verdade ele em 170 metros já coloca a quinta, dependendo da relação do carro. E uma outra característica bem interessante desse carro aqui é que ele tem uma embreagem chamada de embreagem sleeper, uma embreagem centrífuga, que ela patina por ação centrífuga até um determinado RPM do motor, fazendo com que, de vez de o pneu patine com o solo, ele patina a embreagem, fazendo com que o carro seja lançado mais rapidamente dentro dos 60 pés, que é uma medida muito comum aí na arrancada. Então, pessoal, aqui a gente tem uma série de curiosidades, a gente entra muito mais profundamente no nosso curso de arrancada de suspensão traseira em cada um desses assuntos. A ideia era dividir com vocês um pouquinho do que é esse mundo tão apaixonante que é a arrancada de alto nível. Bom, galera, com isso a gente conclui esse vídeo talvez o Chevette mais famoso do Brasil, já foi o Chevette mais famoso do Brasil. Esse carro estreou na pista a primeira passada, virando 8.2. No primeiro dia ele já virou 7.8, que era o recorde da categoria. Esse carro já virou 7.4, mas em função de uma mudança de projeto que acabou se prolongando longos 10 anos, esse carro retorna esse ano. E aí, gentilmente, o Rafa Antonetti cedeu esse carro pra gente, para mostrar para vocês aí, né, para dividir com a gente, né, todo esse trabalho feito aqui, não só no carro, mas também na suspensão traseira. Inclusive, Anderson Dick, do canal dele, do YouTube, fez um vídeo bem interessante desse carro, e a ideia é dividir com vocês aí, como forma de bônus, esse assunto suspensão traseira no nosso curso, olhando na prática esse carro aí. E assim que esse carro andar, a gente vai colocar os vídeos em sequência para vocês darem uma olhadinha como que esse carro se comportou na pista, e vai ser ainda nesse ano, em 2022.